Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, Florianópolis, capital de Santa e Bela Catarina. Estamos adequados para mais um período da nossa agenda. Agenda totalitária, Meg, Agenda 2030? Não, queridos, é a agenda da Meg, é a Agenda 2077, a agenda onde vamos fazer com que a sociedade decadente, de uma vez por todas, entenda que não podemos querer pegar cu que fica na bunda, tirar da bunda e botar para frente e querer fazer aquelas necessidades, dejetos por esse aparelho ali, porque vai ficar complicado. Temos que respeitar que esse instrumento, o escritor, está lá atrás e que tem que ficar lá, que não podemos distorcer a realidade da criação. Então, hoje vou ler o bilhete para a querida família, o bilhete da senhora diretora, daquele momento, sem dizer o nome dela. Veja bem, converse com seu filho, que ele aprontou no dia de ontem. Aí ela coloca a data do dia na escola. Converse com o seu filho a respeito de uma besteira, entre aspas, que ele aprontou. Nem me lembro o que foi. Aqui já foi conversado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Inclusive, estamos esperando a família agendar para uma conversa com os professores, como ficou combinado no bilhete dela, botou o dia. Eles estavam assim numa perseguição infinita em cima da família, no sentido de que a única criança que tinha problema era o nosso. Já era uma perseguição planejada que antecedia exatamente, porque era no mês 9, né? E o mês de perseguição que começou 2019, né? Mês 9. Todos os problemas foi ali no fim do ano. Isso aqui já era programado junto com a quadrilha. Por isso que eu digo que a escola esteve envolvida com a quadrilha que o Coquinha, Valcir Coquinha, colocou lá na nossa casa para supostamente programar o sequestro de uma criança naquele momento, que eles mantêm o discurso de ódio até os dias de hoje, ou até os dias de ontem, mas enfim, eles mantiveram essa postura. E aqui daí no outro bilhete da mesma aí do que eu tô lendo, bom dia, Meg, daí isso já era 2 dias depois. Precisamos conversar com você, com o Renato, com urgência, sobre o comportamento do Serginho. Então, ali eles resolveram assassinar a reputação dele, isso já foi em 2019. Então, os fatos delas fazer essa forte acusação agora não é nenhuma novidade. E eles incrementaram, foram então já ali as datas, né? Dia 4 e dia 6 já tinha mais coisa. Mas o que antecede essa agenda, isso ainda, deixa eu ver se tem data nisso daqui. No mês 8, porque tem o bilhete delas aqui no mês 8. Eu vou ler o que eu escrevi para essas abençoadas da escola. Porque eu não estou aqui para maldizê-las, eu estou aqui para contar uma história verídica e compilar alguns fatos para que fique explícito que a sociedade politizada, ela influencia e ela invade as famílias, ela prejudica. E por que escolhemos um lifestyle, um estilo de vida afastado dessas instituições? Afastado porque elas implicam numa insegurança para as crianças, numa distorção de comportamento, distorção de realidade, e a gente não quer isso para os nossos filhos. Se a escola, vou ler o que eu escrevi para a escola. Se a escola não consegue resolver os problemas de comportamento, precisa chamar uma psicóloga para atendimento geral dos professores. Também. Não estou sendo omissa, mas devido ao pequeno progresso do Sérgio, me sinto muito triste em saber que os problemas de comportamento ainda existem diante de uma luta tão grande com este menino, ok? Sei exatamente o que me espera no próximo ano.
e assinei. Aí aqui teve um bilhete assim que a letra dela tá bem esdrúxula. Deixa eu ver se é da... Não, esse aqui é da outra, da professora Maconheira. Aí vem o discurso do PT. A escola precisa da parceria da família para juntos procurarmos um caminho, uma solução do problema. A mesma professora que estimulava, que ele era lindo, que ele tinha que falar carrinho, que ele tinha que isso, e é gostoso, lindo, maravilhoso, vai ser cheio de namorada. Como vocês se recusam a vir conversar conosco, vamos tentar entre nós dialogar apenas com o Sérgio. Nós estávamos fazendo uma tática, eu e o Renato, de não conversar com elas, de dar um gelo, porque nós estávamos já percebendo vários estímulos que eram tão negativos quanto de uma professora que fez isso com os sons do Sérgio e com os cacuetes, de ficar batendo uma coisa. Ah, o Serginho tá batendo, vamos todo mundo bater. E o resultado veio depois. Ela promoveu isso na sala de pré, e depois nós não conseguíamos mais tirar as telas mentais, as programações que foram dadas para a criança. Se fossem professoras tão capacitadas, não colocavam essas coisas no menino, que foi o motivo que eu levei para uma escola particular, da melhor professora de Santa Catarina, e paguei, banquei, mantive o menino lá 1 ano para ser endireitado. Isso depois dessas programação de escola de prefeitura e de pré, na cidade de Concórdia. Então eu estava insatisfeita nesse bilhete, que eu estava vendo as coisas se repetirem. Estava vendo que não estava dando certo aquilo. E vai dizer como para essas comunistas parar de fazer o comunismo na escola? Não diz, não consegue, não existe isso. É tudo uma falsidade, um fingimento. Igual essa Kenga, que a história que o Cano tinha que passar onde que ela demarcou a divisa. Mas se o Cano passou onde a Kenga demarcou a divisa, por que ela arrancou tudo? Por causa de umas verdadinhas na internet que elas não aguentam? Chega a verdade e não aguenta, tem que virar monstro? Tem que tirar a capa da cara e mostrar o monstro que são? Aí aqui a professora Maconheira já botou autonomia, que eles iam dialogar com o Sérgio. Sabe o tipo de diálogo de imposição, né? Aqui é assim, a tua mãe sempre não tá certa, bababá, você vai ter que fazer assim, porque senão você vai ser um careta. E bem nessa época eu percebi que elas estavam pintando uma mãe careta para o Serginho, coisa que eu não era. Elas não frequentavam o meu salão. E aí outras pessoas frequentavam e estava tendo toda uma disputa ali. Uma disputa muito grande. É uma criança e precisa de acompanhamento como qualquer menor de idade. Continua à disposição para tratar dos assuntos escolares. Aí elas dividiram assuntos pessoais dos assuntos da escola, que é tudo junto e tudo misturado. Ainda mais numa comunidade com fofoca, que a escola é o centro da fofoca e todo mundo sabe da vida de todo mundo. Isso aqui, senhora Ana Luísa, é falsidade. Isso aqui é discurso do PT. Vocês nunca conseguiram separar nada. Isso que é a verdade. Sabia até a cor da calcinha que estava no meu varal. Então, 5/8 elas escrevem isso. Eu escrevi: estimada Ana Luísa e Fabiana, para começo de assunto, é decente diante. Para começo de assunto, diante da insistência, eu prometo que irei à escola acompanhada do Renato em breve. Coloquei breve bem grande. Sou muito observadora do comportamento das pessoas da minha família devido à tempestade que vivemos agora. Por isso, agora que estou debilitada na minha saúde, escolhi não ir até a escola. Eu estava tendo ataques da minha fibromialgia. Já estava assim que não conseguia segurar a tesoura como devia. O Sérgio Henrique precisa, no caso da fibromialgia daquela época, que já não tenho mais nada,
de muita ajuda, sim, tenho certeza disso. Ele é uma criança e tem que lidar com a doença do pai e todas as circunstâncias novas e essas condições de vida que a vida nos coloca a cada dia. O Sérgio é teimoso, tem tendência ao erro e mesmo conhecendo o certo, ele está terrivelmente revoltado. O primeiro passo é valorizar as coisas boas que ele está tendo, porque ele não faz isso muito bem. Apesar de ter melhorado bastante por muita insistência de minha parte. De minha parte! Gosto de gritar isso, porque é como se eu fosse a mãe omissa, como se o Estado é maravilhoso de ter feito toda essa discussão programática de saúde irrelevante que não serviu para nada. Meu menino aos 10 anos quer ser um bebê ainda, embora isso não é possível. Ele me deixou muito estressada por causa de uns bonecos dele. Peço que ele te conte a história. Depois, um outro dia, eu vou contar a história dos bonecos, o que representa. E quero fazer um cala-boca para a promotoria pública. Porque eu revisei o que diz os bonecos do meu filho. Mas aquelas quenga de tudo aquelas instituições não foram capazes de dar um veredito suficiente para um juiz calcinha conseguir condenar uma maldita. Até perdê-los definitivamente. Isso mexeu com ele. Foi quando ele viu que necessitava se comportar e como um garoto da idade dele, ou que haveria necessidade de aprender isso. Eu fiz um livro praticamente para as professoras. Nem sei se elas leram, porque elas foram fumar o baseado, provavelmente não leram, mas eu vou deixar lido aqui na internet. E ele responde, mostra má vontade nas tarefas de casa e da escola, embora tenha melhorado bem isso depois que retirei os bonecos da vida dele. 2 bonecos que ele ficava lá fazendo uma disputa, que é outra coisa, tipo isso aqui que ele fez para mim na oficina. São pedidos de socorro e a gente entende e responde aos filhos quando a gente estuda e tem condicionamento. Agora, quando fica fumando baseado e fazendo fofoca, não consegue ajudar ninguém, senhoras professoras. Mas tudo isso é feito com muita conversa e daí não funciona. Então, sou obrigada a ser mais eficiente como mãe e fazer valer que é o pedido a ele. Mas a mudança na rotina continua para todas as coisas. Parece mais difícil do que são. Entendeu? As mudanças na nossa rotina, ele não lidou bem, porque a gente veio para cá, ele teve que assumir novas amizades, todo esse bullying que ele não drenava. Vamos ser eficiente aqui, né, Ana Luísa? E vamos a essa parte. Carinho demais, estimulação demais, e daí lá no outro lado, bullying demais, e a criança... Pegou a fita? Entendeu? É isso. Essa foi a escala que vocês fizeram na Costa da Lagoa. E aí tem que a mãe pescar um filhinho de lá, pescar de cá e trazer um lorde a minhas custas. As sequelas que uma sociedade doente deixa também atrapalham bastante. Minha rotina como mãe e o pai, às vezes. Sabemos o quanto ele é engenhoso e dá dificuldade para a escola, mas no momento isso mesmo, minhas estratégias em casa funcionam devagar e ele vai refletir ali na escola. Eu queria dizer que se elas pegassem firme e não fizessem essa bagunça na cabeça dele, que isso ia dar certo. E se tivesse alguma especialista em neurociência ali, ia concordar comigo. Uma psicopedagoga ou essas coisas, mas na época não tinha nenhuma desse tipo de assistência, só assistência da fofoca, stalking e desmoralização da criança. Por isso a importância de ser amorosas, mas muito firmes com ele, principalmente quando ele dá um sorrisinho de quem quer conquistar o mundo tentando intimidar o irmão. Sabemos que nosso filho ama a escola. Ele gostava muito da escola, do lanche, de tudo. Mas
que é a casa dele. Estamos assustados com isso. Veja bem no meu documento, senhoras, da promotoria pública. Nós estávamos assustados sobre ele gostar mais da escola que da casa. No sentido que as regras aqui eram firmes e lá não. E isso pode ser interpretado pelas quenga desses conselhos como quiserem, porque eles distorcem a realidade. E eu tá lendo isso aqui é um perigo para mim, se eu não for forte o suficiente para lidar com as quenga, opositora do PT que estão aí do outro lado. Ele chorava e falamos em não ir um dia na escola. Que eu falei que ele não ia começar a falhar a escola, que eu ia deixar ele 2 dias e tirar um pouco ele da escola. Eu tomei até essa decisão, porque eu já estava vendo que estava indo tudo pro buraco. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Ele não obedece porque não quer. Tem tendência terrível. Sobre outros distúrbios de comportamento, ele tem alma da mãe, de artista, onde muitas vezes não somos compreendidos e aceitos. Vocês não devem se preocupar em relação ao que fazer. Sejam sempre duras, como eu. E a dureza da vida, que ele precisa entender para fazer o certo. Obrigada por tudo. Espero que em breve todos tenhamos ótimos resultados. E se não fosse a dureza da vida, o Serginho estaria assaltando casa, igual o Muriel. E a dureza da mãe. O que é a dureza da vida? Não adianta, senhora Ana, tanto que ela assinou aqui um visto e só Ana, já nem assinou completo. Porque foi um tapa bem no meio daquela cara. De fumadora de maconha. Falciane. Intrigueira e fofoqueira. Aqui embaixo eu escrevi coisas que podem ajudar o Serginho. Terapia cognitiva comportamental. Ele fazia e foi ótimo na escola que eu pagava para ele em tempo integral. O trabalho das psicólogas é muito interessante, porém longe da escola não conseguimos fazer isso por nosso filho no momento, que nós não conseguia levar ele numa psicóloga. E por isso que eu decidi estudar o suficiente mentalidade para lidar com os comportamentos do meu filho, muitos deles provocados em escolas e outros resultado da ineficiência da justiça nos momentos que nós mais precisamos e não foram dados, porque os pais ficam com a sensação de injustiça nas suas vidas e isso é causado por uma promotoria pública corrompida. Todas essas coisas que eu li do Serginho não são de hoje, elas são do ano de 2019. Hoje nós temos um menino que já trabalhou todas aquelas ansiedades, já trabalhou todas aquelas coisas. De uma pulguinha, como ele dizia, elas faziam um elefante, porque estava esse processo antecedendo a gangue que eles colocaram na nossa casa. Existe a possibilidade dessa quadrilha do PT realmente estar forjando um sequestro planejado para achar que outra família possa cuidar melhor dos meus próprios filhos do que eu mesma. E é muito triste, pela segunda vez na minha vida, eu ter que estar provando para instituições corruptas e indecentes e sem moral nenhuma, como o Conselho Tutelar e essa sociedade decadente que nos invade, que invade nossa casa, que não tem um bom discurso, nem discurso social, nem discurso para proteger criança, ou que tenha só discurso e mais nada. É muito ruim nós ter que estar vivendo isso e pagando, inclusive, que quem vai pagar tudo isso nem quer com aquela cara é a senhora Elisete. É a senhora Elisete, porque nessa época, essa mão que penetrava e invadia a escola com Ana Luísa e companhia, já era a mão de Elisete. E aqui o lugar é pequeno, fica fácil de pegar a fachada dessas professoras e agora transportar no que lhe diz respeito ao que elas construíram em relação ao Serginho, mas que não foi o que eu construí. E se os filhos das plataformas, eles escolhem uma educação mais isolada para os filhos para funcionar, eu também escolhi a melhor educação do planeta para funcionar e tem funcionado. Eu e o Renato estamos satisfeitos
com o modus operandi que colocamos na nossa casa, com as plataformas para educar nossos filhos, e não queremos nada dessas quenga, porque essas quenga estão preocupadas com baseadão e não com educação. E nós não queremos nada. Não é que todas devam ser ofendidas. É como eu disse para a Cris outro dia. Sossega o teu coração. Você tinha 2 crianças para cuidar. Mãe separa... Sossega o teu coração. O problema é muito maior. O problema é muito maior. Trocou várias vezes de escola. Isso faz com que a identidade da criança saindo... Tudo por causa do hospital. Que eu tinha que vir para o hospital, não tinha onde deixar essas crianças sempre na mesma escola. Então ficou na escola lá da minha cidade, Alto Bela Vista, ficou na escola do Irani, ficou na escola de Concórdia, ficou na escola de Florianópolis. Então ficou em municípios diferentes, professores diferentes, colegas diferentes. E isso tudo foi causado pela má administração pública da saúde, dos recursos, essas transferências ilegais, o sequestro do paciente, que nós já tínhamos vivido o sequestro hospitalar, aí nós tínhamos que viver mais um pouco, que era se colocar 1 ano e meio à disposição de um tratamento forçoso, ou fazer um transplante de medula óssea, porque eles não deram a opção para nós ir onde nós tínhamos que ir, ficar os 60 dias no México, fazer aquele tratamento que a gente acreditava e que é o que funciona, porque é o que está funcionando até hoje. É o que funcionou dentro do próprio hospital. Então, são conjuntos, blocos de assuntos que aquele promotor canalha, está achando que nós não saberíamos administrar e que eles iam tirar vantagem disso para os seus partidos. Porque aqui em Florianópolis só existe um partido. O partido da instituição pública, que é a junção de tudo que não presta do PT e tudo que não presta do PL fica lá na instituição. Ou vai ter um resultado lindo em Florianópolis em relação à minha família. Porque aí vai pegar só o que presta de um, só o que presta do outro e vão falar comigo no cara crachá aqui e parar com essa tortura, com esse terrorismo midiático, terrorismo hospitalar, terrorismo judiciário. É isso que vocês fazem. Terrorismo escolar, como é isso que eu acabei de ler. São mentes diferentes. Dizem as canalhas que responderam um comentário para mim lá no Ministério Público. Não, queridas! Existe o que presta e o que não presta. E não é possível conectar o que presta e o que não presta. Ou presta ou não presta, querida. Você está entendendo? Por isso que eu não quero escola, não quero hospital. Você está entendendo? Você está entendendo? Não, você não consegue entender. Você não consegue entender porque você não sabe a que ponto que a educação foi destruída. Você não sabe o ponto que a saúde foi destruída. Porque nessa mesma agenda tem o conluio da política, das picadas, das obrigatoriedades. Você sabe quanto custou para a professora Meg tirar de dentro do Sérgio o resultado da última que nós colocamos, eu e ele, por causa da nossa viagem para o México? Como nós nos livramos do que botaram em nós? São muitas coisas, nós somos diferentes demais. O sistema não nos absorve, não tem condições para trabalhar com nós. Então também não pode ficar aí nos julgando e nos massacrando. Vão trabalhar com as porcaria de sociedade decadente que vocês criaram. Tem trabalho suficiente para vocês. Nós estamos fora disso. É isso que estamos. Nós conhecemos as regras do jogo, conhecemos a marcação aqui da fonte de água, do territorial. Nós não precisamos que uma vadia venha mentir na porta da nossa casa e nós ainda tem que dizer: ela deu água. Uma pessoa seca, drogada, não dá água para ninguém. Nem para ela mesma. Nem para ela mesma. E assim são todas essas coisas. E esses assuntos que eu li da agenda já era uma programação das mesmas que tiraram a nossa água, para ficar em cima do menino, para dizer que a comunidade era bonitinha e nós que não, era o sujinho, eram os errados da história, porque já estava aparecendo
muitas coisas que eu estava vendo com meninas, eu até citei isso acho, no meu Facebook, algumas coisas que eu estava percebendo que não era para a idade delas, que os pais não fazem nada, as invasões, eu já estava vendo qual o rumo que a sociedade tomava, que eles estavam forjando uma falsa, tentando algumas coisas para cima do Renato, e ele estava fazendo remédio, e eu consegui proteger ele naquele momento, quando a gente ainda tinha feirinha. Essas canalhas viram que eu protegi o Renato e ali já não prestou mais. A covardia que eles programavam é muito grande e há muito tempo. Então, se não tem justiça em Santa Catarina para prender a quadrilha feminista da Nailde, a Elisete, a Rosângela Máximo e a Vitória Fortes, e a partir dali pegar os outros, que é o Coquinha, o Fabrício do Coração de Mãe e o Sandro Putão lá, que organizaram, que orquestraram tudo aquilo. Se não tem justiça em Florianópolis para arrumar a corrupção que o Bita Birosca fez lá naquele momento de tudo isso que eu já demonstrei, então não tem justiça para ficar me enchendo o saco também. E vão cuidar das suas bolas. Assim como eu fiz, essas professoras, se existe gente para acreditar nelas, que acredite. Eu não acredito mais em nada do que elas possam fazer. Eu acredito em mim, somente em mim, no que eu posso fazer pelos meus filhos. Nelas, não. Porque o resultado foi esse daí. Cada vez é uma botando telas, impregnando coisas, e pais conscientes diz que isso é muito negativo para os nossos filhos. Que o menos é mais, que um grupo menor de amigos é melhor do que um grupo maior de amigos. Que um grupo menor de ciclo social influencia positivamente muito mais do que um grupo muito grande de família extensa. Que talvez uma visita da avó por mês é melhor do que 4 visitas de 4 avós. É isso. Cada um cuidando das suas bolas.